Já vimos que a cultura é toda forma de saberes e conhecimentos, transmitidos de geração em geração, assim como todos os bens, artefatos, valores, crenças, costumes e instrumentos que são produzidos pela humanidade. A cultura, ela pode assumir a forma material e imaterial. Mas para além disso, a cultura, ela pode se apresentar em diferentes tipos. E esses se dividem em 3 categorias: o popular, o erudito e o de massa. Esse tipo de categorização da cultura está relacionado ao seu contexto de produção e reprodução e quais são os grupos sociais que são seus principais produtores. Por muito tempo, essas categorizações elas foram usadas para hierarquizar as culturas entre populares e eruditas, tratando a cultura popular como inferior, de segunda categoria, por ser originada do povo. Isso acontece porque existe uma tendência preconceituosa em se confundir educação formal, aquela que recebemos na escola, com cultura. Muita gente pensa que só porque alguém estudou mais, tem mais títulos ou escuta música clássica, por exemplo, tem mais cultura que as pessoas que não tiveram o mesmo acesso à educação ou que escutam a música que toca no rádio mesmo. Isso não é verdade. Todos temos cultura, independente da nossa origem, da cor da nossa pele, do idioma ou da religião. A cultura é algo essencialmente humano e não existe uma cultura que seja melhor ou pior, nem alguém mais aculturado ou menos aculturado. Acreditar nisso é engano e é preconceito. Então, diferenciar os tipos de cultura é uma forma de compreendermos o seu contexto de produção e os aspectos sociais, ideológicos, econômicos e políticos que permitem eles serem produzidos como que eles se reproduzem em nosso cotidiano. Então, vamos aí às características de cada um deles. Na cultura popular, o contexto de produção ele é simples. Ele não exige grande elaboração técnica ou científica, podendo ser produzido pelas classes mais baixas, pelas classes populares, pelas classes médias. Muitos bens culturais populares saíram das tradições indígenas, africanas, afro-brasileiras ou dos imigrantes. Por isso, é comum observarmos que a cultura popular ela tende ao resgate das raízes do povo, de sua história, de seus valores. Vemos isso nos trajes, nas danças, nos festivais, nas canções, nos pratos típicos que são mantidos aí pelas diferentes tradições. O folclore também, que mistura vários aspectos da nossa matriz étnica, aí da relação do indígena com a terra, aí dos povos afro-brasileiros, é um exemplo disso. Assim como o maracatu, o frevo, o samba e a capoeira também são. A literatura de cordel é um outro exemplo. As brincadeiras como o passanel, a pelada de rua, os escravos de Jó, as cantigas e os cancioneiros, que a gente aprende quando crianças, a religiosidade, todos esses daí são exemplos que se encontram no campo da cultura popular. A gente pode observar que hoje o samba ele é reconhecido enquanto cultura, tanto quanto uma música clássica, mas não foi sempre assim. O preconceito e o elitismo, eles já fizeram que o samba, aqui no Brasil, assim como o jazz nos Estados Unidos, eles fossem relegados a uma subcategoria de cultura, a uma inferioridade. Nos últimos anos, nós vimos o funk enfrentando esse mesmo estigma. Por suas origens populares, ele ficou muitos anos marginalizado. E ainda é comum nós ouvirmos aí discussões sobre ele não ser um produto cultural ou por ele não poder ser considerado música.
Mas vamos lá ao segundo tipo de cultura, que é a erudita. Ela se relaciona essencialmente aos elementos estéticos e artísticos da cultura, que são produzidos e apreciados por uma elite intelectual e que diferencia aí determinadas produções textuais, teatrais, musicais ou plásticas, aí como algo clássico ou erudito. Ela depende de maior investimento econômico, maior elaboração técnica e científica, bem como de certo domínio para ser produzida. Esse tipo de cultura aí, ele é muito usada como critério de distinção de classe social, uma vez que seu acesso, por muito tempo, ele era restrito a grupos da nobreza ou da burguesia. Isso era comum, inclusive, aqui no Brasil. Esse tipo restritivo, ele era produzido pela elite para a elite, justamente por ser visto aí no passado como uma forma superior e melhor de cultura. Música clássica, a sua apreciação e domínio de seus instrumentos, o balé, o conhecimento vasto de literatura, frequentar museus e óperas, a compreensão técnica e artística do desenho, da pintura e da escultura, o conhecimento de diferentes idiomas, por exemplo, eles aí podem ser considerados campos da cultura erudita, né? E, por fim, a gente tem aí a cultura de massa, que ela vem se delineando aí desde o século XX, com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio e aí hoje com a internet. A mídia, ela é a principal fonte de propagação e reprodução dessa cultura. Ela possui uma particularidade. Ela é um tipo de cultura produzida para a indústria cultural, ou seja, ela não traz em si nenhum traço de tradição, ou valor, ou saberes. Também não importa qual o grau de técnica ou conhecimento necessário para a sua produção. O que importa para a cultura de massa é que ela venda. A cultura de massa, ela consegue juntar aquilo que tem de mais rentável da cultura popular e erudita e transformar isso em mercadorias que serão vendidas pela indústria cultural. E essa, por sua vez, é uma forma de se fazer cultura esvaziada de valor, cujo objetivo é o lucro. E esse lucro aí dentro de uma sociedade capitalista. Então, se a pelada de rua é uma cultura popular, as grandes partidas de futebol padrão FIFA, com todos os seus produtos vinculados, desde as camisetas, os colecionáveis, os games, as meias e as cuecas, são cultura de massa, que são vendidos pela indústria cultural. Então, se o Leonardo da Vinci, em toda a sua genialidade renascentista, ele pintou a Mona Lisa para ser uma obra de arte única, a cultura de massa, ela conseguiu reproduzir milhares e milhares de Mona Lisas, em todas as formas, cores e estilos. E não importa a qualidade, nem os valores ou a tradição, apenas que venda e gere lucro. Temos então 3 tipos de cultura, cada uma com seu contexto particular de produção. Em nosso cotidiano, nos deparamos aí com elas a todo momento, algumas com mais frequência que outras, e que no final não existe cultura superior ou inferior, apenas formas diferentes de se produzir e reproduzir cultura.